Estamos de volta. A gente sai da política federal, saímos também de Argentina, então tem assunto para tudo quanto é gosto aqui. A gente saiu de política internacional para a política do Brasil, falamos do presidente Lula, de ex-presidente Jair Bolsonaro, e agora a gente vem para o governo do Distrito Federal. Eu tenho a honra de receber aqui nos nossos estúdios do Portal Metrópolis a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão. Vice-governadora, seja muito bem-vinda aqui ao Boletim Metrópolis. É uma honra estar com vocês novamente, né, aí, depois de uma semana de muito trabalho para a gente fazer uma retrospectiva aí. E quem está aqui conosco também para tocar a entrevista é a nossa repórter e colunista aqui do Portal Metrópolis, Isadora Teixeira. Oi, Isa, muito boa tarde. Oi, Neila, boa tarde a todos que nos acompanham e boa tarde, governadora em exercício Celina Leão. Governadora, a gente não pode começar essa entrevista sem deixar de falar de um assunto que tem revoltado parte da população, que é a respeito das UPAs. Nós noticiamos, mostramos vídeos da população, de fato, totalmente revoltada, querendo atendimento, em alguns casos até depredando o espaço público por uma ausência de resposta rápida. Como é que o governo tem trabalhado para resolver essa questão? Olha só, a gente sabe aí da superlotação das nossas UPAs. Isso é devido a um estrangulamento que acontece com o crescimento mesmo da própria região metropolitana. Nós temos 3 hospitais em construção aqui no Distrito Federal, que são novas unidades. Faziam mais de 15 anos que não existia nenhuma nova unidade sendo construída. Construímos inclusive na gestão passada, na gestão passada do governador Ibanez, 8 UPAs, vamos construir mais 8 nessa nova gestão, também já foi anunciado. Mas nós estamos agora em teste, eu acho que uma informação em primeira mão para você aqui, Isa. Nós estamos testando agora a telemedicina na UPA de Vicente Pires. Ela reduziu em 90% o tempo de espera. Nós atendemos aí 52 pessoas no primeiro dia de teste, que eram as senhas verdes e amarelas, aquela pessoa que chega, às vezes está com dor, está com febre, mas não está numa situação de emergência como outros pacientes que têm a prioridade nas UPAs, né? A gente sabe que muitas dessas pessoas poderiam ser atendidas nas unidades básicas de saúde, mas até pela configuração de cada unidade básica de saúde, do local, da disposição, do acesso daquela pessoa, ela procura com mais rapidez a UPA. Mas eu acredito que essa é uma solução que vai resolver aí e melhorar muito essa senha, que é a senha verde e amarela, para que a gente possa atender. O resultado foi muito positivo na UPA de Vicente Pires. Eu até convido vocês para que façam uma visita lá. A pessoa já sai medicada, sai com um atestado se precisar, sai realmente atendida. Então ela é atendida por um médico que está ali atendendo e toma toda a medicação e realmente deixa aquelas pessoas que estão em urgência, em situação de urgência e emergência, serem atendidos. Governadora, como é que vai funcionar, então, a ampliação que a senhora citou dessa telemedicina nas UPAs? Tem algum cronograma previsto? Isso está em estudo, pelo IGES, primeiramente pelo IGES, que acho que o nosso ponto mais nevrálgico acontece nas UPAs. Tem também já uma previsão da reforma da emergência do hospital de base, algo que nós estamos terminando de fechar o projeto básico. Para quem não entende sobre essa questão de licitação, você não consegue fazer uma licitação sem um projeto básico, com todas as normas arquitetônicas. Então, nós terminamos esse mês, isso vai custar mais ou menos 30 milhões, já foi autorizado pelo governador Ibanez. São 2 grandes prontos-socorros que vão ser reformados, o do hospital de base e do hospital de Ceilândia também, que já está quase finalizado também na nova CAP. Ou seja, desde melhor ampliação de leitos, ampliação de giro de leito, que é muito importante. Nós tomamos também o Hospital do Sol, que hoje ele atende quase que 70 leitos ali, que dá um giro maior para as UPAs, e cada dia mais tentando melhorar a vida do cidadão. Mas você sabia que é uma curiosidade, até para colocar aqui para vocês, você sabe qual que é a secretaria que tem mais elogio na ouvidoria? Não. Secretaria de Saúde. Os nossos servidores realmente têm feito um trabalho maravilhoso, sabe? As pessoas não entendem muitas vezes que o Hospital da Criança é mantido pelo GDF. Quase 98% aí dos recursos são GDF. Tem aí os recursos que vêm do governo federal, que estão previstos na tabela SUS, como tem
aqui da nossa própria rede, mas o Instituto Cardiológico também é 100% agora mantido pelo governo do Distrito Federal, que já fez inúmeros transplantes. Então, apesar assim, de nós termos, sim, né, alguns momentos aí de fúria, dificuldades na saúde, nós vamos melhorar. Nós temos servidores muito preparados, médicos muito preparados, uma equipe de saúde que merece o nosso respeito, nossa atenção, e nós vamos a cada dia mais trabalhar para que esses profissionais tenham estrutura, condição de trabalho, e é isso que nós estamos fazendo. Crescendo uma rede que nós pegamos aí paralisada, né, que eu acho que era uma das maiores reclamações do governo anterior, que nós já estamos dando uma nova gestão, com a construção das UBS, das UPAs que já aconteceram no ano passado, no governo passado, e essa continuidade agora também. Governador, um assunto também que a gente sempre cita, sempre comenta que quando a senhora ou quando o governador Ibanez Rocha vem ao estúdio do Metrópolis é a respeito do combate à violência contra a mulher. Ouvindo especialistas e até os gestores também dessa área de segurança pública, a gente entende que é um assunto que depende da ação de todos, da sociedade, do governo, dos outros agentes públicos. A senhora inaugurou essa semana 2 unidades da Casa da Mulher Brasileira. Como é que essas unidades se integram nessa rede de ajuda às mulheres em situação de violência? Olha só, estrategicamente, nós escolhemos as regiões. Da semana passada para essa, o governador Ibanez inaugurou 2, né? Nós inauguramos 2, ou seja, em 2 semanas, nós inauguramos 4 centros de referências da Casa da Mulher Brasileira. São unidades que estão bem próximas da comunidade, que têm todo o atendimento, né? Desde atendimento psicossocial, atendimento de CRAs, treinamento, para que aquele equipamento seja talvez a porta de entrada. Muitas mulheres não têm coragem de ir direto numa delegacia, ficam envergonhadas. Então, assim, esse equipamento é um equipamento que vai conseguir alcançar mulheres que, às vezes, estão, assim, em silêncio diante da violência doméstica, né? E aquelas também que viveram algum episódio de violência e que precisam do amparo. O Sol Nascente foi muito, né, um lugar muito estratégico, uma área que está sendo transformada pelo nosso governo. São mais de 500 milhões de reais de investimento naquele lugar. Nós transformamos aquela cidade. A outra unidade foi para São Sebastião, que é também uma cidade que precisava de um equipamento público como esse. Soldadinho, né, também que precisava de um equipamento público como esse. Ou seja, nós estamos chegando nas regiões que realmente precisam desse olhar e desse cuidado. A outra também foi no Recanto das Emas, ou seja, cidades que nunca tinham recebido um equipamento nesse nível de atenção às nossas mulheres. Isa, você me permite fazer claro. um comentário a respeito do Centro de Referência da Mulher Brasileira? Eu quero fazer até um elogio. Ano passado, a gente fez uma reportagem especial sobre os 18 anos da Lei Maria da Penha no contexto Brasil, no contexto nacional. Então, procuramos todos os estados, a grande parte dos estados, então, estados de todas as regiões brasileiras, e a federação que mais nos ajudou com números, com estatísticas e também de reconhecimento das próprias mulheres foi o Distrito Federal. Nós procuramos as secretarias específicas do GDF para a gente falar sobre esse assunto, fomos muito bem recebidos e, coincidentemente, recebemos mulheres aqui no estúdio do Metrópolis. Nós entregamos mulheres que têm a ajuda hoje dos Centros de Referência da Mulher Brasileira aqui no Distrito Federal, e elas mesmas falaram sobre a importância do centro de referência para a vida delas, porque a gente sabe que essa mulher, ela não está sozinha só afetivamente. Quando ela sai de um casamento desse, muitas vezes a violência que acontece em casa, a falta de dinheiro, que essa mulher, a falta de recursos, muitas vezes ela é completamente dependente daquele homem, enfim, daquele companheiro. Então, a gente teve só elogios e conseguimos muita informação e muita gente que quis vir aqui falar a respeito da ajuda do GDF para essas mulheres, viu? Parabéns, governadora. Obrigada. Eu queria aproveitar, eu sempre, quando a gente tem um tempinho a mais para dar uma entrevista, eu gosto de falar dos programas rapidamente, porque é uma oportunidade das mulheres conhecerem, né, esses programas que o governo do Distrito Federal tem. Nós temos o programa Viva Flor, que é um programa de monitoramento. A mulher já sai da delegacia protegida. Eu não espero a medida judicial hoje em dia, nós mudamos esse protocolo. Nós temos um programa também que é o auxílio aluguel a essas mulheres que estão vítimas de violência. Elas podem buscar a Secretaria da Mulher, né?
O auxílio dos nossos órfãos, esse é o último programa que a gente gostaria de usar, mas nós temos já esse programa também instalado aqui no Distrito Federal, dando apoio a essas famílias que foram assim. Eu sempre falo que esse crime do feminicídio é um crime continuado, porque ele continua fazendo vítimas, sabe? Ele não acaba no momento do crime. Essas crianças, elas crescem sem a presença do pai, que está preso, com as mães, né, aí realmente nessa situação de orfandade, e às vezes com tio, com tia, com outras pessoas. Então, nós temos esse programa também. E um programa que eu tenho muito orgulho, que quase 80% deles são de mulheres, é o Qualifique e o Renova. Muita mulher participando. E os testemunhos, assim, são incríveis. São mulheres que começaram para um programa de capacitação e que saíram da violência depois no final do programa. Ou seja, quando elas se sentiram fortes, suficiente emocionalmente para sair da situação de violência, porque tinham condição de ter aí uma segunda chance na sua vida. Então, esse leque de ações, e temos programas em outras secretarias também, eu tenho muito orgulho do que nós estamos fazendo. As mulheres do Distrito Federal, em termos de investimento, subimos quase 800% o investimento da Secretaria da Mulher também. Governadora, retomando aqui a pauta desta semana, a senhora se reuniu com todos os secretários do governo do Distrito Federal, relembrando que Celina Leão está no exercício do cargo de governadora, porque o governador Ibanez Rocha está em viagem ao exterior. A minha pergunta é a seguinte: a gente já está se encaminhando aí para o final do primeiro semestre do ano de 2025, ano que vem, 2026, é um ano de eleição, portanto, um ano em que há algumas limitações até para inauguração de obra pública, investimento financeiro. A minha pergunta é a seguinte, governadora: o que a gente pode esperar de entrega do governo do Distrito Federal até o ano que vem, que é o último ano do mandato atual? Nós temos várias obras que nós demos ordem de serviço. Nós temos 3 tipos de ações, né? É importante colocar isso para a população do Distrito Federal. Aquelas que são iniciadas nesse governo, que eu vou entregar, aquelas que nós vamos abrir e iniciar no nosso governo. Nós temos uma limitação eleitoral de inaugurar, mas não de fazer. Então, a gente pode continuar, né, com ritmo acelerado, como nós sempre tivemos, é a cara do nosso governo, as nossas ações. Nós temos algumas limitações e vedações eleitorais de abrir e inaugurar para não ter aí uma disputa desleal, né, que é isso que a lei eleitoral visa, né, não fazer uma propaganda eleitoral em momento de eleição, mas as pessoas do Distrito Federal podem continuar o mesmo ritmo, esperar o mesmo ritmo de trabalho, né, do governador Ibanez com o nosso, né. Acho que a mulher também tem sempre uma renovação, que é uma renovação natural só pelo fato de ser mulher, né. Aí temos personalidades diferentes, isso é democrático, faz parte. E esse planejamento estratégico ele é muito importante, porque quando nós assumimos o governo, no governo passado do governador Ibanez, nós não tínhamos sequer projetos executivos. A nova CAP estava simplesmente, né, destroçada. As secretarias, demoramos quase 7, 8 meses para começar a produzir projetos para que isso, né, tivéssemos aí as obras na cidade, a cidade retomasse. É só você dar uma olhada naquele eixo monumental do começo até o final, antes do nosso governo e após ele. Eu acho que isso dá muito a cara de um planejamento estratégico de Estado. Não é para nosso governo, independente de quem ganhar a eleição. Vai pegar uma cidade organizada, com todos os programas em dia, né, com um planejamento estratégico feito, com projetos executivos prontos, né? Só basta ter coragem e não ser preguiçoso e trabalhar bastante igual a gente trabalha. Governadora, a senhora recebeu nessa semana também um grupo de diretores de escolas públicas e uma das maiores queixas desses profissionais, desses gestores, é a respeito do PEDAF, que é o programa por meio do qual as escolas recebem recursos financeiros para fazer pequenas obras, pequenas aquisições de uma forma mais rápida e, consequentemente, para atender as crianças, os alunos e as demandas da unidade de uma forma menos burocrática. Só que hoje, segundo os gestores, existe uma limitação em relação ao valor, e o que impediria, por exemplo, obras como de construção de ginásio nas escolas. Qual que é o encaminhamento que vai ser feito pelo governo em relação a essa demanda?
Primeiro eu quero colocar que o PEDAF foi um dos grandes programas que eu participei desde quando eu era deputada distrital. Esse programa descentralizou os recursos da Secretaria de Educação, podendo chegar lá naquelas escolas que mais precisavam, com a ajuda, claro, dos parlamentares, porque eles indicavam as escolas. E agora tem esse questionamento, né, porque alguma escola ou algum diretor não soube usar, então sempre usando os exemplos do que não deu certo. E que não é verdadeiro, porque se você andar como eu ando e conversar com os nossos diretores, com os nossos professores, nós temos uma educação muito qualificada. Profissionais que têm carinho e amor pelo que fazem, né? E aí o questionamento é essa limitação orçamentária. Lembrando que as obras que são feitas muitas vezes pelos próprios professores e diretores das escolas, às vezes elas saem mais baratas do que, né, quando é uma obra feita pela Secretaria de Educação. É uma obra muito mais pesada, que o empreiteiro tem riscos, né, fica com medo de não receber. Então, geralmente, o diretor faz isso com mais facilidade, consegue até adquirir o mesmo produto, né, a mesma reforma ou a construção por um preço até melhor. O que eu fiz? Eu tive o cuidado, ontem eu liguei para o nosso procurador-geral, Dr. George, pedi uma reunião com ele, com a nossa secretária, né, talvez a gente, em diálogo com o Ministério Público, com a Procuradoria também, que está fazendo essa fiscalização, para que a gente possa encontrar mecanismos, até se houver necessidade de uma nova legislação de ir para a Câmara Distrital, para a gente discutir isso, porque o questionamento, inclusive ontem, é que muitos desses professores tinham um recurso já que foi destinado por parlamentares, mas que já não podem mais executar para cobertura de quadra. Ou seja, uma sociedade inteira atingida, né, por uma norma. A gente sabe que a lei foi feita para ser cumprida, mas alguma adaptação que precisar, a Câmara Legislativa está aí também, né, para fazer essa nova legislação e esse diálogo também com o Ministério Público. Governadora, falando um pouquinho sobre o tema nacional, na semana passada, Brasília foi palco do ato pró-anistia convocado pelo ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, em que parlamentares defenderam esse projeto de lei que concede anistia para os acusados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. A senhora esteve lá e eu gostaria de saber qual que é a sua opinião sobre esse tema específico. Já disse isso em várias entrevistas, né? Eu fui deputada federal, eu tenho um amor pela democracia, eu tenho 4 mandatos já consolidados aqui nessa cidade. Eu acho que se você fizesse... O problema é a forma que se faz uma pesquisa dessa, né? Eu acho que 2 perguntas têm que ser feitas para a população do Brasil. Primeiro é se você é a favor da anistia, sim ou não, mas você tem que vir com uma segunda pergunta, né? Você acha também que a pena está sendo justa para as pessoas que estão recebendo a pena? Então não é realmente você falar de impunidade. Ninguém quer impunidade. A gente acredita que aquelas pessoas que depredaram, que quebraram, né, eles têm que pagar na medida da lei. Qual que é o crime? Vandalismo? Mas uma pessoa que é ré primária, pegar 14 anos, entendeu? É algo assim que causa assim, uma revolta. Então, eu acho que é essa discussão. Não é trabalhar pela impunidade, mas é trabalhar pela uma anistia de uma pena que realmente chega a ser algo que traz uma revolta em muitas pessoas. Se você olhar aquelas mulheres do dia 8, são senhoras, sabe? Avós, tias. Então, assim, é um pouco assim, fora da realidade que as pessoas vivem. Você pega estuprador sendo solto, cometendo crime de novo, igual foi aquele crime que aconteceu aqui no Distrito Federal, né? Aquele estupro. A pessoa tinha acabado de sair da cadeia, comete um outro crime, feminicida sendo solta em audiência de custódia, e essas pessoas presas. Então, assim, é uma disparidade. E falar que elas participaram de um golpe orquestrado, cadê a prova que 7 horas você vai lá pro golpe, vamos tomar... Não é isso, né? Então é muito mais um vandalismo, baderna, e precisavam ser aplicados na medida daquilo, que era uma baderna, um vandalismo, e é isso que não acontece, que causa. Então eu sou totalmente favorável a uma legislação que realmente faça justiça a essas pessoas. Nós já tivemos crimes bárbaros sendo anistiados. A anistia não é uma invenção do governo Bolsonaro ou desse governo de Lula. Isso já aconteceu em vários governos, entendeu? Então,
Eu acho que é justo e o local, né, para fazer esse debate é o Congresso Nacional, que representa todos nós. Não é uma coisa que depende da minha vontade ou do querer ou não. É o Congresso que vai fazer essa discussão. Governadora, muito obrigada. Obrigada. Isadora, obrigada, viu, pela participação aqui no Boletim. Eu agradeço a governadora Celina Leão. Governadora, portas abertas sempre aqui no Boletim para a senhora, viu? Obrigada. E vamos mudar de assunto.